Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar sobre diabetes tipo 1, baseado neste trabalho aí que foi publicado no começo do ano de 2022. Considerações sobre cuidados de atletas com diabetes, portadores de diabetes, né? Do tipo 1. Bem, basicamente a ideia é o seguinte: a grande preocupação desses indivíduos é que haja uma hipoglicemia em relação ao exercício. Na verdade, pode haver hiper, mas há um medo da hipoglicemia. Só para a gente entender bem o que o artigo fala, é importante lembrar que em condições normais, insulina e exercício não se encontram. Quando o indivíduo vai fazer exercício, né, há aumento da atividade simpática, essa atividade simpática tende a bloquear a liberação de insulina pelas células beta, e aí, durante o exercício, a captação de glicose, que até fala que vai aumentar cerca de até 5 vezes, vai ser em função dos GLUT4, dos transportadores de glicose indo para a membrana, em função da contração muscular, cálcio, aquele mecanismo todo. Enquanto que quando você se alimenta, tal, não está em exercício e tem liberação de insulina, o efeito é via insulina, GLUT4 e tal. Então, de modo geral, para evitar que haja sobreposição da insulina com a contração muscular, o sistema simpático bloqueia a insulina no exercício, né? Porque senão você teria insulina e exercício, cada um mandando um pouco de GLUT4, você teria uma queda da glicemia. Acontece que os portadores de diabetes tipo 1, eles dependem do uso de insulina, já que eles perderam essa capacidade de produção do hormônio. Então, basicamente, a ideia deve ser evitar que a insulina que você tomou antes do exercício combine a ação dela presente de baixar a glicemia, se encontre com a ação de contração muscular. Então, pode acontecer isso durante o exercício, pode acontecer logo após o exercício, porque assim que eu acabo o exercício, ainda também eu tenho o meu tecido muscular com uma sensibilidade para captação de glicose aumentada, quer dizer, como se fosse pensar, os glúteos não voltam instantaneamente para a parte intramuscular. Então, se pós-exercício também você entrar com a insulina nesse período, pode também ter uma hipoglicemia. Então, basicamente, esse é o contexto aí, e essa é a preocupação da hipoglicemia. Então, eles começam falando na introdução que existem diabetes tipo 1, como a gente sabe, é uma doença autoimune, onde seus próprios sistema imune, portanto, se volta contra as células beta-pancreáticas das lotas de Langerhans, destruindo essas células. E aí ali fala lá do número, né, que nos Estados Unidos cerca de 9,4% da população tem algum tipo de diabetes, a maioria do caso a gente sabe que é tipo 2, isso daí é em torno de 30,3 milhões de indivíduos, sendo que desses daí, 193 mil são crianças e adolescentes, é onde se encontra aí, em geral, a população atlética, e de todos os casos de diabetes, aproximadamente 5% é o tipo 1. A sobrevida desses pacientes tem aumentado em função dos equipamentos de monitoramento da glicemia e da própria insulinoterapia melhor, né? Esses indivíduos, eles podem ser atletas de alto nível, tanto que aqui no artigo ele cita situações de indivíduos que ganham ouro olímpico, são atletas profissionais com a doença sem problema nenhum. A questão é que é preciso haver um monitoramento claro para evitar os perigos aí, né? Então, o desafio desses indivíduos, portanto, é gerenciar a glicemia durante o exercício nesses pacientes, né? E para isso a gente precisa entender a fisiologia da glicemia durante o exercício, foi o que eu falei um pouco aí, tá? E aí ele vai falar um pouco da resposta glicêmica ao exercício. De modo geral, sabe, eu vou falar os dados, mas apresentando para vocês, eles costumam, nesse trabalho, de modo geral na literatura, costumam dizer que o exercício aeróbico, que é contínuo, prolongado, dentro de grupo muscular, etc., ele tende a fazer a glicemia cair, enquanto que muitos estudos sobre esse anaeróbio tendem a mostrar que às vezes a glicemia até aumenta. Então, a ideia aí é que o exercício anaeróbio seria mais seguro. Só que eu vou até postar um vídeo aqui no canal, se Deus quiser, onde uma autora reavalia esses trabalhos sobre exercício anaeróbio, dizendo que tem um erro aí na literatura, porque na verdade eles não estavam considerando a glicemia pós-prandial, né? Como é que estava a glicemia, desculpa, não pós-prandial, a glicemia, perdão, antes desses exercícios anaeróbios. Então, que a questão não é a intensidade, mas o pessoal não prestou atenção como estava a glicemia. Então, talvez essa ideia de falar que o exercício anaeróbio mais seguro não seja muito verdadeira. Mas isso é uma história para outro episódio, como se diz aí nos filmes, né? Então, ela faz, os autores fazem uma contraposição do que é aeróbio e anaeróbio. Então, aeróbio fala lá, caminhada, corrida, bike, hiking, são atividades contínuas e rítmicas, grande grupo muscular, usa, obviamente, oxigênio, e aí tem aquela gasolina lá, né, mistura de carbo e lipídio conforme a intensidade. Aí fala do anaeróbio, atividade física intensa, que não pode ser mantida por muito tempo, você não tem estado estável. Geralmente as fontes não vão ser as fontes
captadas pelo músculo, mas principalmente as fontes intramusculares, creatina, glicogênio, por exemplo, né? Do músculo em contração, e aí ele fala, dá exemplo com musculação e HIIT, sendo HIIT, ele cita atividades de 6 segundos a 4 minutos, né, separada por intervalos de recuperação, esses intervalos pode ser com repouso, pode ser com uma atividade mais básica, mais leve, né, esses intervalos de recuperação demorando entre 10 segundos e 5 minutos. Aí vem os fatores que determinam a resposta glicêmica ao diabetes tipo 1 durante o exercício, né, método de uso de insulina, de liberação, por exemplo, de múltiplas injeção ou bomba de infusão, que é uma infusão contínua, quantidade de insulina circulante, local que a insulina vai sendo aplicada, quantidade de glicose, a glicemia, né, concentração de glicose no sangue antes do exercício, a refeição que você consome antes do exercício e características do exercício, intensidade e duração. Então, ela vai falar assim, por exemplo, aeróbio, captação muscular de glicose aumenta até 5 vezes, que nem eu falei, não diabéticos, né, e não diabéticos, que nem eu comentei também, há uma diminuição da insulina e um aumento do glucagon, para promover um controle glicêmico, né? Normalmente isso vai estar ligado a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio que está no músculo, e também gliconeogênese, vai depender do tempo que a pessoa está sem comer, vai estar ativando essas coisas aí, né? Para evitar hipoglicemia. Após o exercício, até 48 horas depois, a captação de glicose pode demorar até... Não, ele fala assim, após a gente pode voltar até 48 horas para recuperar o glicogênio. Falando do aeróbio, né? Então, exercício aeróbio leve e moderado associado a uma hipoglicemia pós-exercício no diabetes tipo 1, que eu falei, eles associam muitas vezes a uma queda, né? Porque pode acontecer porque ainda havia alguma insulina agindo antes do exercício, né? Ou pode acontecer, que eu falei, uma hipoglicemia tardia, né? Então, ou seja, aqui ele vai falar um trabalho, talvez a necessidade de diminuir um pouco a insulina antes do exercício, a gente vai ver, e depois. A musculação, né, ele vai falar que, basicamente ele vai comentar que os intermitentes, como a musculação, por exemplo, isso não vale muito para as atividades esportivas, mas que ele tende a diminuir menos o glicogênio muscular, né? Então, tende a ter um menor declínio da glicose sanguínea durante o exercício, e mais uma redução mais prolongada durante a recuperação, quer dizer, vai ter um menor declínio da glicose sanguínea durante o exercício, né? Então, não vai ter essa alteração. Então, a glicemia pós-exercício pode ser... aqui ele vai falar que muitas vezes não tem aquela alteração de queda pós-exercício, muitas vezes até alguns autores falam para você fazer um exercício anaeróbio pós-musculação para ajudar a recuperar a glicemia, mas isso não é muito certo, né? Então, como há uma liberação de hormônios glucagon, cortisol, adrenalina, hormônio do crescimento, os contrarreguladores maior, teoricamente intenso, por isso que não evitaria essa hipoglicemia, todas as coisas que eu falei, né? Então, ele fala, ele comenta, que eu falei agora, aquela coisa de você fazer um anaeróbio logo após o exercício. Entre todos os resultados desse negócio de fazer exercício anaeróbio pós-aeróbio para aumentar a glicemia, tem resultados não muito positivos, né? Então, benefícios, ele fala, benefícios desses para o diabetes tipo 1. Melhorar o condicionamento físico, claro, melhorar a força, melhorar o perfil lipídico, de moderado para intenso, isso também ligado à diminuição da dose de insulina, melhora a sensibilidade à insulina para atividade física, embora isso não demore muito, né? A saúde cardiovascular e mental, densidade óssea. O aeróbio também tem melhoria do perfil lipídico, redução da gordura corporal, visceral, sensibilidade à insulina, pressão arterial, controle glicêmico, ou seja, ele se complementa, né? Risco cardiovascular. E a Associação Diabética de Diabetes norte-americana, recomenda que esses indivíduos devem fazer exercício. Aí entra no tópico do alvo glicêmico, né? Existem várias estratégias, portanto, usadas para prevenir a hipoglicemia. Quais são essas estratégias, geralmente? Essas estratégias estão ligadas ao aumento da ingestão de carbo antes do exercício, a gente vai especificar isso aqui, tá? Reduzir a insulina basal, quer dizer, a insulina de base, a gente vai entender também. Reduzir o bolo, a insulina, para uma refeição antes do exercício, porque basicamente o que ele está falando assim, que alguns indivíduos tomam uma dose de insulina 1 ou 2 vezes ao longo do dia, por exemplo, ou faz a bomba de infusão contínua, para manter um controle basal. Aí ele come, quando ele come, ele dá um bolos, um pico de insulina para ele dar com aquela refeição ali. Então você pode tanto, quando vai fazer exercício, reduzir esse basal, como reduzir o pico de insulina, a insulina de pico, numa refeição que você fez algumas horas antes do exercício. Não vai entender melhor isso, tá? Interrupção da insulina para pacientes com bomba, tipo, para aqueles que fazem uso da bomba, diminuir, desligar essa bomba durante uma hora, até uma hora de exercício. Aí eles falam que mais que 90 minutos da bomba desligada
pode começar a dar o efeito reverso, que é a hiperglicemia, porque o corpo do indivíduo vai começar a fazer glicose, porque a insulina está muito baixo, né? Então aí ele vem, por exemplo, ele fala que é a figura número 1, ó, uma estratégia para quem, né, em relação a carboidrato. Então, por exemplo, o que você pode fazer de uma estratégia básica? Uma ingestão de carboidrato para exercício, depois ele vai dizer a situação. Então, fazer uma refeição de carbo e vai fazer exercício. Mas, o que vai acontecer com o diabético? Normalmente, algum tempo antes de fazer essa refeição, ele toma uma insulina, né? Então, ele toma uma insulina, vai imaginar 15, 20 minutos de pico da ação dela, e ele come, para que na hora que essa refeição estiver sendo absorvida, entrando na glicemia, a corrente sanguínea, a insulina esteja captando. Então, basicamente, ele, para não coincidir o efeito da insulina combinar com o efeito aqui no caso da figura da corrida, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a refeição e diminuir a insulina. Então ele fala aqui, ó, se a insulina pré-exercício, desculpa, se a glicemia pré-exercício está entre 90 e 140 miligramas por decilitro, o consumo de meio a 1 grama por quilo de carboidrato e a redução da insulina basal, ele fala antes do exercício, é recomendado. Então, o indivíduo vai fazer exercício, a glicemia dele está lá entre 90 e 149. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma refeição de carbo, né? Ele fala quanto, e vai também, além de fazer a refeição de carbo, vai dando insulina pré-exercício para justamente não coincidir o efeito da contração, coisa isso. Aí ele vai falando aqui. Então, ó, então, se a figura 1 a gente falou, ele aí vai falar, por exemplo, e se a glicemia estiver um pouco maior? Por exemplo, 150 a 249. Consumir carbos só, então, nesse caso, se a glicemia já estiver mais alta, 150, 249, não come o carbo, só consome o carbo depois que a glicemia cair abaixo de 150, ou seja, voltar para o caso anterior, né? E aí, se a glicemia, por outro lado, então, olha só, ele está dando três visões aqui. Se a glicemia estiver de 90 a 149, você faz uma refeição de carbo e diminui a insulina. Se a refeição tiver de 140, 150 a 249, né, que é o que está falando, você não consome o carboidrato. Você talvez aplique insulina. Ele vai falar, você aplica insulina, né, ou faz o exercício e deixa a glicemia cair. Por outro lado, se a glicemia estiver abaixo de 90, estiver mais baixo, você tem que comer de 15 a 30 gramas de carboidrato antes de fazer o exercício. Né? Com a glicemia, agora, uma situação acima de um terceiro ponto, acima de 250, verificar geralmente se tem corpos cetônicos. Aí ele fala que um indivíduo cuja glicemia está 250 a 350 e tem cetona na urina, ou está mais de 350, não deveria fazer exercício. Tá? Então, diabético tipo 1, com glicemia 250 a 349, mais cetonas na urina, ou acima de 350, não deveria fazer exercício. Tá? Se a glicemia está entre 250 e 349 e cetonas não estão presentes, faz exercício leve e moderado. Tá? Porque normalmente se espera que a glicemia estando ali 250 a 349, ela vai cair, se não tem cetona, ela vai cair com a contração muscular. Nesse indivíduo que está com 250 a 349, o exercício intenso deve ser evitado, né? Porque poderia aumentar. Recomendações nutricionais, que, né, segundo o Colégio Americano, que seria o controle de carboidrato. Tá? Para indivíduos normais, né, que não têm diabetes, se recomenda a ingestão de 3 a 10 gramas de carboidrato, para quem faz atividade física regular, moderada, e até 12 gramas no caso daqueles que fazem exercício muito prolongado, mais 4 a 5 horas por dia. Proteína 1 a 2 gramas, mas aí, né, gordura não menos de 20%. Mas ele está falando uma recomendação geral. No caso do carboidrato, ele fala que carboidrato é importante para o diabetes, claro, para manter a glicemia, manter a glicemia funcionando, né? Para repor o glicogênio muscular. Carboidrato é o combustível principal do sistema nervoso, carboidrato é usado tanto nesse aeróbio quanto anaeróbio, e que a depressão de glicogênio está associada à fadiga. Aí, a parte interessante agora também é que ele começa a falar dos ajustes da insulina antes do exercício. Então, ele começa a falar aqui, ó, por exemplo, para quem usa múltiplas doses diárias de injeção, né? Então, situação, reduzir a hemoglobina basal, tá? E aí ele fala quanto de hemoglobina basal se reduz. Então, ele vai falar assim, ó, a insulina deve ser reduzida num período
até 3 horas antes do exercício. Você vai fazer um exercício dentro de 3 horas, você vai reduzir a insulina. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, o exercício leve, né? Então, o exercício com baixa intensidade, por exemplo, 25% de VO2 por 30 minutos. Uma redução de 25% da sua dose regular de insulina. Para exercício de baixa intensidade, do mesmo 25%, mais 60 minutos. Ou, então, ó, baixa intensidade, 25 minutos. Uma redução, 30 minutos. Uma redução de 25%. Baixa intensidade, por 60 minutos, ou moderada intensidade, 50%, por 30 minutos. Segunda recomendação. Então, primeira recomendação, leve 25% do VO2 por 30 minutos. Você reduz 25% da insulina. Segunda recomendação, inclui 2 intensidades. O leve, por 1 hora, ou moderado, que ele fala 50% do VO2, por 30 minutos. Nesse caso, a insulina deveria ser reduzida em 50%. Se, por outro lado, você vai fazer um exercício de alta intensidade, 75% do VO2, cerca de 35 minutos, seria interessante uma redução de 75% da insulina, tá? Isso dá aquela insulina de bolos antes da refeição. Então, olha o que está falando aqui, né? Essa insulina aqui, conforme a dose. Leve se reduz 25% quando é meia hora. Leve 1 hora se reduz 50%. Moderado, 30 minutos se reduz 50%. Alta intensidade, meia hora você reduz 75%. Come e vai fazer o exercício, tá? Isso para quem usa as injeções. Aqui, a gente está falando, presta atenção, do bolos, que é a refeição, desculpa, que é a insulina relativa à refeição. Pode acontecer em alguns indivíduos, à medida que eles vão ficando mais aptos, que aquela insulina que eles tomam, que é a basal, muitas vezes indivíduos, que eu já comentei, eles tomam 10, eles tomam 1 ou 2 doses de insulina ao longo do dia para fazer aquele pano de fundo, para deixar o organismo dele já com a glicemia mais baixa. Pode ser necessário reduzir isso também ao longo do tempo, né? Conforme o indivíduo vai ficando adaptado, entre 10% e 20%, tá? Entre 10% e 30%. Aí, para os que usam a bomba, então as intensidades e as reduções conforme a intensidade, que nem eu falei, leve, meia hora, redução de 25%. Leve, 1 hora, ou moderado, 30 minutos, redução de 50%. Intenso, meia hora, redução de 75%. É a mesma coisa aqui, só que aí agora a gente está falando da bomba de infusão, né? Quem usa a bomba, né? Ele pode fazer essas mesmas reduções aí, por exemplo, ou, né, regular a bomba. Uma outra abordagem, por exemplo, seria você retirar a bomba, né, 30 minutos antes do exercício, desligar a bomba 30 minutos antes do exercício. Então, o que ele está falando aqui, ó, segurar, parar, né, a bomba 30 minutos antes do exercício para prevenir a hipoglicemia. Então, ó, suspensão da bomba deve ser feita 60 minutos antes do exercício e permitir o tempo e permitir que a insulina circulante reduza. Então, ele fala assim, ó, 60 minutos antes você desliga e espera a insulina reduzir. Então, ele fala assim, que eles comentam, que nem eu falei, ele fala alguma coisa aqui de prestar atenção, cuidado que mais de 1 hora, ó, para períodos maiores que 1 hora, você pode, na verdade, não parar isso. Então, vou imaginar assim que você vai fazer exercício, às vezes, mais de 1 hora. Então, você pode, em vez de parar totalmente a insulina, permitir uma dosagem bem baixinha, menor ali, né? Você vai ajustando, para que não tenha uma hiperglicemia. Porque imagina, esses indivíduos, ou eles vão ter uma hipo, porque a insulina está circulando tudo que eu já expliquei, ou se eles ficarem sem insulina, eles vão entrar naquele módulo de fabricação de glicose e vão ter uma hiper, tá? E aí, o que eles comentam, né, de quanto carboidrato, como é que você vai gerenciar essa glicemia? Você pode, né, exercícios de baixa intensidade dá entre 3 e 5 gramas de carboidrato por indivíduo, mas ele fala uma regra que eu acho mais bacana, uma regra dos 15 minutos. O que é isso? Um algoritmo simples. Você monitora a glicemia, lembra que a gente falou? Está abaixo de 90, aquela coisa, abaixo de 90 miligramas de glicose por decilitro. Você dá 15 gramas de carboidrato, tá? E aí você espera 30 minutos e dosa de novo. Então, você dosa de novo. Se a glicemia aumentou, você... Tranquilo. Se não aumentou, você dá mais 15 gramas de carboidrato. Ele chama isso de regra, né? Ele chama isso de regra do 15, regra dos 15, né? Então, cadê onde está a regra dos 15 aqui? Ele coloca um momento que é isso. Mas a regra é essa, eu lembro quando eu li. Que é você pegar, ó, por usar a regra do 15.
Se a glicemia está, por exemplo, menor que 90, 70, né? 15 gramas de carboidrato, tentar novamente após 15 minutos. O processo deve ser repetido até que a glicemia ficar maior que 70. Então, está menor que 70, você dá 15 gramas de carboidrato, daqui 15 minutos você mede a glicemia. Se está maior que isso, você faz isso. Se não, você dá carboidrato de novo, mais 15 gramas, e espera mais 15 minutos. Tá? E aí, até ele fala que tem tablets de açúcar que seria mais ou menos 16 gramas, ou um suco de fruta, 4 onças lá, né? Daria 15 gramas. E aí ele fala, a última coisa que ele fala assim, mas e se o atleta, por exemplo, estiver inconsciente? Aí você, se ele estiver inconsciente, você pode fazer uso, e inclusive ele fala que todo atleta deveria ter isso à mão, deveria ter glucagon à mão, né? Então eles falam aí que a questão do glucagon, o indivíduo vai ter, por exemplo, ali uma dose de 150 microgramas de glucagon para poder ajudar, porque ele vai falar, se o indivíduo estiver inconsciente, por exemplo, você não vai conseguir ministrar glicose por via oral. Então você teria que aplicar o quê? Aplicar o glucagon nele, tá? Inclusive, segundo eles falam, o indivíduo deve ter alguém próximo que sabe da condição dele e sabe como usar o kit de glucagon. E aí, por outro lado, ele fala uma coisa que é bacana, por último, ele diz o seguinte, olha, você deve ser capaz de identificar o que é a hipoglicemia, né? Então, os sintomas da hipoglicemia. Então, ele diz assim, alguns indivíduos vão ter sintomas disparados pelo sistema simpático, são as palpitações, os tremores, a ansiedade, a inquietação, né? Então, esses são aqueles sintomas, porque os sintomas variam de indivíduo. Alguns vão apresentar sintomas que são mediados pelo sistema simpático, a inquietação, a ansiedade, o tremor, as palpitações cardíacas. Outros vão ter sintomas neuroglicogênicos, quer dizer, neuroglicogênicos, que eles falam que é a própria queda mesmo, né? Então, ligado ao que eles chamam, o que são esses neuroglicogênicos? O efeito da hipoglicemia sobre o sistema nervoso, né? A tontura, quer dizer, sem tanto... É claro que nos dois casos, repara o que eu estou dizendo, nos dois casos vai ativar o simpático, mas alguns indivíduos, a parte simpática vai aparecer mais o efeito. Em outros indivíduos, a parte do efeito do próprio sistema nervoso, a tontura, né, a fraqueza, a confusão, o comportamento errático, e até convulsões e perda de consciência, pode ser o mais comum. Então, nesses casos aí, fazer o uso do glucagon quando o indivíduo está inconsciente. Tá? Então, pessoal, a ideia aqui desse trabalho, né, já passou bastante tempo, é justamente isso. Que indivíduos com diabetes tipo 1 podem e devem fazer exercício, inclusive, para evitar toda uma série de problemas cardiovasculares que, em geral, leva esses indivíduos a uma sobrevida menor e à morte. A preocupação com esses indivíduos é hipoglicemia, por exemplo. Então, por quê? Porque a insulina tem um efeito hipoglicemiante, baixa a glicemia, o exercício também. Indivíduos que não são diabéticos, normalmente o sistema nervoso controla isso para que a insulina não aumente durante o exercício. Nesse caso, não acontece isso. Então, basicamente, a regra é, antes do exercício, pensar em controlar a dose que eu estou usando de insulina e fazer uma refeição de carboidratos. E aí, então, eles vão dando a seguinte faixa ali, né? Que a gente falou. Primeiro, você monitorar a faixa de glicose, de glicemia, né? Que a gente falou, entre 90 e 149 miligramas por decilitro. Você vai comer um carboidrato. Entre 250 gramas, menos de 90 você vai comer um carboidrato também. De 250 a 300, você deveria só fazer um exercício leve, não fazer um exercício intenso. Acima de 350, independentemente de você ter usado corpusculante, você não faz exercício. E aí, uma outra situação é pensar na intensidade de exercício. Então, exercício leve lá, meia hora, reduz a injeção de insulina 25%. Moderado, meia hora, ou a 25%. Leve, meia hora. Então, primeiro, desculpa. Leve, 30 minutos, 25%. Leve, uma hora, ou moderado, que é 50%, meia hora, redução de 50% da insulina. Exercício intenso, redução de 75% da insulina. E claro que isso tem que levar em consideração o indivíduo que aplica insulina, porque o indivíduo que aplica, geralmente ele aplica uma ou duas vezes uma insulina de longa ação, uma insulina que dura o dia inteiro, e à medida que ele come, ele faz os bolos, que é a aplicação de insulina, para ele dar com aquele aumento agudo ali da refeição. Então, de modo geral, essas reduções que a gente está falando de 25, 50, 75,
são para os bolos, tá? Mas aí também, à medida que a gente vai ficando mais treinado, você pode ter que reduzir também aquela insulina da manhã que você toma, aquela do basal, de longa duração. Nos caras que fazem uso da bomba, essa bomba está continuamente fazendo uso, mandando aquela insulina para manter o basal, e também você programa ela para o bolo na refeição. Isso também vai ser regulado, das mesmas diminuições, tá? Uma outra situação prática é, dependendo, existe até 1 hora, você pode cortar ali 1 hora antes, você pode simplesmente tirar a bomba para que o efeito da insulina diminua, a presença dela na circulação, e fazer a refeição, né? Que é o que está aqui nessa figura. Então, são formas interessantes, lógico, a gente teria que, vocês teriam que ler o trabalho para colocar, decorar tudo isso na cabeça, mas é muito bacana o trabalho porque ele mostra um procedimento bacana. Geralmente a gente fala muito de exercício para diabético tipo 2, e esse fala do tipo 1. E aqui, para terminar, os descobridores, né? O Bating, o assistente do Lubest, esse cara aqui, o MacLeod, ele tinha um laboratório, se não me engano, em Toronto, acho que é Toronto, e esse aqui, o Frederick Bating, pediu para ele um lugar, um espaço lá, para passar um tempo trabalhando. E ele cedeu um espaço para ele fazer o trabalho. E ele precisava de um assistente também. E o MacLeod tinha 2 assistentes, né? Esse aqui, que é o Best, e mais um outro, que não sei quem era. E esse Best e o outro tiraram na sorte para ver quem ia trabalhar com o cara, porque teoricamente esse aqui era famosão, esse aqui era sucesso científico garantido, esse aqui ninguém sabia quem era. Só que é esse cara que ajudou, através do pâncreas de cachorro lá, a descobrir a insulina, né? E o Collip foi o cara que, se não me engano, conseguiu purificar a insulina. E aí, em 1922, eles começaram a aplicar em ser humano. Leonard Thompson foi um menino, 14 anos, foi o primeiro a usar. E eles ganharam o prêmio Nobel. Se não me engano, o Best, porque ele era auxiliar, não ganhou, mas o Bating dedicou o prêmio Nobel para ele também. Então, uma história muito bacana aí. Foram pessoas que curaram, né? Curaram não, que ajudaram a manter vivas pessoas que antes da insulina exógena estar presente, elas estavam condenadas à morte. Porque hoje em dia você vê diabético tipo 1 usando a insulina e você fala, tudo bem, tranquilo, tomar insulina. Mas antigamente, imagina, antes dos anos 20 do século passado, não existia o hormônio. Essa doença era uma sentença de morte, de uma morte muito ruim. Tá ok? Espero aí que mais esse vídeo tenha ajudado para o nosso conhecimento. E é isso. Curte, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.